Hoje nós vamos ver um casamento funcional, um casamento que funcionou. Está relatado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 24. É o casamento de Isaac e de Rebeca. Ora, o Senhor havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu. E Abraão tinha um único filho, Isaac. Portanto, para que a profecia ou para que a promessa se cumprisse, isso deveria passar por Isaac. Isaac deveria ser o pai dessa grande nação. Para isso, ele devia ter uma mulher adequada, uma mulher que lhe fosse idônea. Quando nós vemos na Bíblia que Deus criou a mulher para o homem, ele disse assim: vamos fazer uma mulher que lhe corresponda, que lhe seja idônea, que seja a sua outra metade, que lhe complemente. É assim que devia ser a mulher de Isaac. E Abraão tinha essa preocupação, uma grande preocupação: encontrar para Isaac uma esposa idônea. E aí ele deu então uma tarefa para Eliezer, o seu servo mais fiel, o seu servo mais antigo, pensando que ele pudesse morrer antes do casamento de Isaac, disse para Eliezer: você agora vai procurar uma noiva para o meu filho Isaac. Eliezer tinha plena convicção, tinha plena certeza do que significava buscar essa noiva que fosse correspondente. Quando Abrão já estava idoso e, sem dúvida, pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre seus descendentes, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de maior confiança: vai buscar uma noiva, vai encontrar uma noiva para o meu filho Isaac. Na verdade, ele estava dizendo assim: vai buscar uma moça que corresponda à promessa que o Senhor Deus fez para mim, de ser pai e agora ela de ser mãe de uma grande nação. Gênesis 24, 1 a 4, vemos como era solene essa tarefa. Abraão fez com que Eliezer jurasse que não tomaria para Isaac uma mulher entre as filhas dos cananeus, mas que fosse buscar uma mulher entre a parentela. Isso quer dizer, entre aqueles que eram tementes a Deus. Abraão tinha medo, tinha receio, tinha convicção do mal que seria se Isaac casasse com uma mulher de povos ímpios. A advertência de Abraão parece exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não era étnica, era teológica, não era nacional. Abrão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração de falsos deuses. Para Isaac seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. O apóstolo Paulo também recomenda com relação ao casamento, com relação ao jugo, ele chama de jugo. 2 Coríntios 6,14. Não se unam a pessoas que não creem, pois que conexão que o bem tem com o mal? O que a luz e as trevas têm em comum? Paulo está dizendo aqui assim: não se case com alguém que não crê. Não se case com alguém que não é temente a Deus, porque isso é muito complicado, isso pode ser muito complicado. E nós temos visto, irmãos, infelizmente, temos visto muitos exemplos que mostram que um casamento misto, quer dizer, um casamento de um crente com um não crente, acaba produzindo, na maioria das vezes, dois não crentes. A Bíblia diz que nós temos inclinação para o mal. E se nós temos inclinação para o mal e ainda temos um cônjuge que ajuda nessa inclinação, é muito provável que nós deixemos a verdade para agradar o cônjuge. Veja, às vezes é por isso, é por amor. Por amor você deixa de praticar as suas verdades aprendidas desde sempre. Mas para agradar o cônjuge, você se molda aos desejos do cônjuge. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas.
Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. O perigo de agradar ao cônjuge infiel, desagradando a Deus. Mas o Senhor conduziu agora, estávamos falando do casamento de Isaac e de Rebeca. O Senhor conduziu o encontro de Eliezer com Rebeca e sua família. Nós não vamos ler todo o texto, mas o Gênesis 24 é uma história muito bonita do encontro, da maneira como Eliezer encontrou Rebeca. Leia com carinho, leia com cuidado, devagar, para ver como Deus conduzia as coisas. Gênesis 24, 58, diz assim, os irmãos falaram para Rebeca, você quer ir com esse homem? Você quer ir ser esposa do filho de Abraão? Você quer ser a mãe de uma grande nação? Dependia dela, e ela respondeu, eu irei. Nossa lição esclarece que esse verbo utilizado por Rebeca é o mesmo verbo que foi utilizado por Abraão quando ele se dispôs a sair da região de Babilônia e ir para a terra prometida. Nesse sentido, Rebeca se assemelha muito a Abraão. Rebeca confiou na promessa de Deus. Rebeca é entendida como uma figura semelhante a Abraão. E não podia ser diferente. A mãe da nação, ela tinha que ser semelhante ao pai da nação. Ela não podia ser diferente, ela não podia ser de outra religião, ela não podia ter outras crenças, ela não podia ter outros deuses. Rebeca confiou e creu na promessa feita por Deus a Abraão. Ela se apropriou da promessa que foi feita a Abraão. A Bíblia mostra o encontro de Isaac com Rebeca, o recebimento de Isaac como de Rebeca, o recebimento por Isaac de Rebeca como sua esposa. E a Bíblia diz lá no verso 67 de Gênesis 24, ele a amou. O amor que foi conduzido por Deus, um casamento que foi conduzido por Deus, um casamento orientado pelo Senhor Deus. A noiva certa encontrada para Isaac. Estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que por causa de decisões erradas, muitas vezes essa relação seja turbulenta. Somos a noiva certa, a noiva escolhida pelo Senhor Deus, e dessa forma devemos honrar esse casamento. Para meditar, a nossa lição apresenta as seguintes perguntas. Deus ama sua noiva, que somos nós, mais do que nós mesmos o amamos. Quais escolhas fortalecem o nosso amor por Deus? Quais escolhas enfraquecem esse amor? Como é que nós podemos aumentar o nosso amor por Deus? Como a gente aumenta o amor por uma pessoa? Conhecendo essa pessoa, conhecendo cada vez mais essa pessoa. Como a gente demonstra esse amor atendendo aos desejos dessa pessoa, atendendo às preferências dessa pessoa, sendo fiel a essa pessoa. Como é que nós aumentamos o amor a Deus? Conhecendo melhor a Deus. E como conhecemos a Deus melhor? Através do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, nós podemos aumentar o amor a Deus. E é esse o plano de Deus, que nós aumentemos o amor por Ele, para que chegar o dia quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos viver eternamente com Ele. Ninguém pode viver eternamente com alguém se não amar profundamente, se não amar intensamente, se não amar de todo o coração. Que Deus então nos ajude para que possamos aprender a amar, possamos desenvolver esse amor até a volta do Senhor Jesus.